Hoje eu quero pensar com você, que me acompanha em todo o Brasil, sobre o peso ministerial que Deus não pediu para você carregar. Muitos líderes em todo o Brasil e em todo o mundo vivem sobrecarregados, cansados, exaustos, já no processo de esgotamento emocional e ministerial, devido ao peso ministerial, um fardo insuportável. Alguns já podem ser diagnosticados com burnout, de tanto trabalhar. O que deveria ser uma missão amistosa, prazerosa, frutífera, frondosa, animadora, entusiasmadora, se tornou uma missão esmagadora, achatadora, reducionista. E devido à pressão de determinados presidentes de ministério, que tem levado ao desgaste emocional, ao desgaste familiar, ao desgaste matrimonial e também a dificuldade no relacionamento com os filhos, porque um pastor que é pai, que é marido, cansado, exausto, ele não consegue ter leveza na sua família, na sua casa. E começa a descontar na esposa, desconta nos filhos. Não tem tempo para a esposa, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para Deus, nem para si mesmo. Mas será que Deus realmente nos chamou para sermos servos sobrecarregados e carregarmos o peso sozinhos? A resposta de Jesus é enfática. Aqui na tela para você, Evangelho de Mateus 11:30. Jesus foi direto. Olha como que Jesus quer. Muitas vezes nós pregamos essa mensagem como evangelista para pessoas que ainda não foram alcançadas por Cristo. Mas essa mensagem também é para ministros do Evangelho. Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. O fardo do ministério tem que ser leve. Não pode ser uma sobrecarga ministerial. Eu estava vindo para cá e me lembrando que um dia nós estávamos em algum congresso na Comunidade de Vida e eu levei o preleitor para almoçar num restaurante aqui de São Luís. E simultaneamente estava tendo um congresso de jovens aqui em São Luís e estava pregando o saudoso pastor que pregou muitos anos nos Gideões Missionários da Última Hora, que acontece sempre lá em Santa Catarina. E o pastor Luiz, ele coincidiu de almoçar no mesmo restaurante, pastor Luiz Antônio. E aí, imediatamente, os organizadores do Congresso dos Jovens, o pastor Mário está aqui. Na época era locutor da FM Esperança. E aí ele me apresentou para o pastor Luiz Antônio. E o pastor Luiz Antônio me deu um abraço tão afetuoso. E aí ele pegou uma caneta, por favor, me empresta uma caneta. E escreveu num guardanapo: Pastor Mário Porto, jamais desista do seu chamado e jamais perca a paixão ministerial de servir no reino de Deus. Assinado pastor Luiz Antônio. Sabe o que aconteceu com o pastor Luiz Antônio? Voou de São Luís para São Paulo.
E quando o voo ia partir de São Paulo para o Rio Grande do Sul, onde ele morava, foi aquele acidente aéreo que o avião explodiu e todos morreram. Eu quase fiquei em choque. Conheci um homem de Deus e eu não sabia que eram os últimos minutos da vida dele, e me escreveu num guardanapo para me deu um tônico. Pastor Mário Porto, nunca jamais desista do seu ministério e da paixão de servir o Senhor. Se você pesquisar no canal do YouTube, pregações do pastor Luiz Antônio do Gideão, você vai encontrar ali um homem cheio do Espírito Santo. Mas aprove a Deus levá-lo naquele dia. Eu nunca me esqueci, o Senhor me trouxe isso à memória, vindo para cá, quando eu vinha pensando sobre o esgotamento espiritual. Mas o jugo do Senhor é leve. O ministério pastoral não é tortura para ninguém, não é para torturar, mas é para ser um bálsamo, uma alegria. O peso ministerial na vida de muitos ministros tem sido esmagador. Talvez seja o sinal de que você está assumindo mais, muito mais do que Deus pediu. Ou talvez você está tentando carregar algo sem a multiforme graça de Deus. Ei, obreiro, jamais tente carregar qualquer coisa sem a multiforme graça de Deus. O apóstolo Paulo, nosso treinador, nosso mentor espiritual, o apóstolo Paulo nos ensina, é de graça em graça, de graça em graça, é de fé em fé. Você lembra que eu contei para você que nós recebemos aqui na Comunidade de Vida o pastor Russell Shedd? Eu fui deixá-lo no hotel, eu disse, doutor Shedd, você precisa de mais alguma coisa? Ele voltou, já ia subindo no elevador, ele voltou e disse, sim, pastor Mário Porto, de mais graça, de mais graça, de mais graça. Eu nunca esqueci essa resposta dele. O que você precisa, obreiro do Senhor, obreira do Senhor? O que você precisa, ministro de Deus? O que você precisa, auxiliar, diácono, membro? O que você precisa, evangelista, missionário? De graça, de mais graça, 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 graça. O que você vê? Por que tem a Santa Ceia dos oficiais a cada primeiro sábado do mês? Para fazer uma reposição da graça, para receber mais graça, mais graça. Como é que foi o culto? Cheio da graça. Eu fui receber a graça, o tônico, o elixir do Espírito Santo, que revitaliza. Hoje o Senhor tem um refrigério teológico para você. O Senhor tem pastos verdejantes para o seu povo. É nutrição espiritual, nutre alma, nutre espírito. Aleluia. E se tiver com inflamações na alma, no espírito, a mensagem do Senhor para a sua vida chega com uma bezetacil espiritual desinflamando, vai desinflamar tudo e vai dar força, vai te imunizar. Você está sendo imunizado esta noite. Querido, o problema não é o ministério. O problema nunca foi o ministério. O problema não é o ministério em si, mas é a forma como você está sendo conduzido. Amados, eu quero ser lembrado daqui a alguns anos como um fertilizador. Não como alguém que machucou, que feriu, mas eu quero ser lembrado como aquele que fertilizou. Não são mensagens de autoajuda. Eu não prego autoajuda, nunca preguei. Eu prego ajuda do alto. Comentava com a missionária Beth na última quarta-feira que nós não podemos receber mensagens para massagear o ego. Nós não estamos aqui para receber mensagens para massagear o ego. O nosso treinador, o apóstolo Paulo, diz que nós temos que ser os arautos que levam a mensagem da cruz. É a crucificação do eu, do ego, nada de ego inflado. Outro dia eu fui ministrar numa igreja e o colega disse assim, a minha luta aqui é ter que administrar egos. Aí eu pensei comigo, está tudo errado. Porque se eu não der oportunidade para o obreiro, ele
sai chateado do culto. Essa forma de conduzir está errado. Quer dizer, obreiros sentados, é por isso que a gente nem tem cadeiras aqui no altar, porque é só o Senhor Jesus. Nós somos só os servos. Quem tem que aparecer é Ele. A gente nunca deve se esquecer da orientação de João Batista, primo de Jesus. Importa que ele cresça e eu diminua. Importa que ele cresça e eu diminua. Nós temos que trazer essa essência que João Batista nos passou. Mas nesta noite de sedos oficiais, nesta noite de refrigério teológico, eu analiso contigo biblicamente o que significa exercitar um ministério equilibrado, calibrado, espiritualmente saudável. Eu vim ministrar sobre a sua vida uma espiritualidade saudável. E como é bom quando a gente tem saúde ministerial, saúde familiar, saúde emocional, inteligência espiritual, inteligência emocional. Oh, mas como é maravilhoso seguir a vida com o nosso timoneiro ali, levando a gente, conduzindo a gente com graça, com paz, com sabedoria, e a gente compartilhando com responsabilidade, priorizando a comunhão com Deus e aprendendo a descansar no Senhor sem culpa. Ei! Tire um dia para descansar sem culpa. E às vezes vem logo o espírito de religiosidade. Eu não posso estar descansando. Eu não posso dar um passeio com a família. Meu irmão, tudo isso é parte da terapia. Então, tira o dia para ter o passeio com a família. Tira um dia para desopilar, tira um dia para descansar, tira um dia para caminhar, tira um dia para apreciar a natureza, tira um dia para fazer ecologia interior. A sabedoria está em você administrar os seus tempos com pequenos descansos ao longo do dia, para voltar mais produtivo, para ter sabedoria. Se o fardo está pesado demais, talvez seja porque é hora de você ajustar. É preciso fazer um ajuste na sua visão ministerial. Aqui na Comunidade de Vida você vai aprender a ter saúde. Permitir que Deus conduza a sua caminhada com bênção, com paz, com a leveza, não com fardo pesado. Olha o que o apóstolo Paulo, o maior treinador de obreiros de todos os tempos, ensina. Carta de Paulo aos Filipenses 4, versículo 7. Aqui na tela para você, Filipenses 4, 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará, a paz guardiã guardará teu coração, vai guardar tua mente. Está aqui duas áreas que o inimigo tenta atormentar, tenta te intoxicar. Porque imagina, um coração que não está protegido, é um coração que facilmente vai ser atingido pelo inimigo. O inimigo envia suas setas venenosas, malignas, para atingir o teu coração. Ele quer ver o teu coração sangrando, ele quer ver a tua mente perturbada, mas hoje você tem a sua mente renovada pelas Escrituras Sagradas, a mente renovada em Cristo Jesus. Ainda na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 15, Colossenses 3, versículo 15, olha que diz o Espírito, Colossenses 3, 15, e a paz de Cristo seja o árbitro, o juiz de vocês, pois foi para esta paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Amém? Então você vai, daqui para frente, você vai dizer para si, nada vai roubar a minha paz. Nada. Eu não vou deixar nenhum assaltante do mal roubar a minha paz, me perturbar. Às vezes na igreja, existem aqueles irmãos que ainda estão no processo de conversão, que são atribulados e tribulosos. Nós temos que ter paciência com eles. Mas mesmo esses assim, você vai dizer, ele não vai roubar a minha paz. Não vai. Você vai ter a mesma graça, a mesma simpatia. Você vai manter a sua autoridade interior intacta. Você não vai deixar ninguém perturbar a sua paz. Seu coração, sua mente estão guardados pela paz guardiã do príncipe da paz, que é o Senhor Jesus. Queridos, agora presta bem atenção. Por que tem muita gente entrando na exaustão ministerial? O ministério se resumiu ao ativismo ministerial. É o que eu comento
no livro que nós estamos para lançar agora no dia 20, o Despertar da Autoconsciência, sobre a problemática de você viver o ministério no piloto automático. Então, a vida segue no piloto automático. O culto no piloto automático. Já não se para mais para pensar, para orar, para ter uma sós com Deus de qualidade. Ei, obreiro, ei, você precisa também de solidão. Mas que tipo de solidão? A solidão criativa, a solidão curativa, a solitude. Você tem que ter o seu a sós com Deus. Agora é só você e Deus. Às vezes, quando você sai para fazer aquela caminhada, sai caminhando orando. Preciso sair, preciso caminhar. Vai caminhando, vai orando. Jesus, frequentemente, o que ele fazia? Ele tinha um dia cheio, agenda cheia. Todo mundo queria falar com ele. Imagina quanto poder, quanta energia durante o dia, fluindo, saindo de Jesus, muita energia, muita força. Quando terminava o dia, Jesus estava exausto, estava cansado. Mas o que ele fazia? Se refugiava, se isolava para orar. É a solidão curativa, é a solidão criativa. Você precisa de solidão criativa, você precisa estar sós, você precisa de silêncio. Ei, você precisa de silêncio. Sai do barulho, para você ouvir a voz do Espírito Santo. Sai do barulho, fique em silêncio, fique a sós com Deus. Eu recebo 90% das ministrações, eu recebo de madrugada, no silêncio da madrugada. Eu estou ali, orando, me concentrando, orando, me consagrando, orando e pensando. O que eu vou falar no rádio no dia? O que eu vou ministrar à noite na igreja? O que eu vou... Então eu vou ali, vou colocando, o Senhor me direciona, fala comigo. E começo ali a construir o esboço daquilo que o Espírito Santo vai ministrando, vai calando o meu coração. Então você precisa ter o seu a sós com Deus para ter saúde. Amém? Então hoje, em nome de Jesus, não caia mais na armadilha do ativismo ministerial. Muitos ministérios são medidos aí pelo número de tarefas realizadas. E é um problema esses ministérios que colocam uma meta para os obreiros. Vai adoecer facilmente. Meta de não sei quantos membros, meta financeira. Imagina a luta de um pastor desse que tem meta financeira e cada mês aumenta a meta financeira. Imagina a luta de um obreiro desse. Nós não podemos cair nas armadilhas do ativismo ministerial. A verdadeira frutificação espiritual não vem da quantidade de atividades. Deixa eu te dar um testemunho. Eu ganhei mais saúde ministerial. Hoje, na comunidade de vida, nós só temos 2 cultos por semana. O resto é um tempo de qualidade com a família. 2 cultos por semana e 1 por mês aqui, com as cedas oficiais, no sábado, e o último sábado do mês do encontro jovem. E tem os grupos de crescimento, que é o momento de comunhão e de gratidão. Então não é mais no ativismo. Imagina essas igrejas que têm culto segunda a segunda, segunda a segunda. Como é que pode ter saúde? Um obreiro desse não vive. Com certeza está no piloto automático. Já está pregando no piloto automático. Ele não tem tempo. Nem para Deus, nem para ele mesmo, nem para a família. Vai cair nessa armadilha. Daqui a pouco está exausto. E vai desenvolver uma série de doenças psicossomáticas que vão somando. Mas o Espírito Santo já tinha providenciado a neuroplasticidade, que é exatamente essa capacidade de você readaptar, reestruturar, fazer uma reengenharia na sua arquitetura emocional e espiritual. E aí nós vemos o médico amado Lucas trazendo uma grande lição, um registro de um episódio maravilhoso, tem uma lição interessante. Evangelho de Lucas 10, 38 a 42. Olha aqui uma mensagem sobre o ativismo.
Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia. E certa mulher chamada Marta hospedou em sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos seus pés, ouvia o seu ensino. Olha aí. Mas Marta, agitando-se de um lado para o outro. Imagina, ó o ativismo aí. Agitada de um lado para o outro. Ocupada com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não se importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Ela ficou incomodada que Maria estava lá aos seus pés aprendendo. Mas o Senhor respondeu: Marta, 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 você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Você está escolhendo a boa parte ou você está na armadilha do ativismo? Né? Não consegue se aquietar. Porque se você se aquieta, aí já vem um complexo de culpa. Olha, eu trabalho muito. Eu trabalho em 4 frentes de trabalho. 2 rádios, 2 televisões e ainda com publicidade. Mas mesmo com uma agenda corrida, eu almoço em casa todos os dias e depois do almoço, porque é tudo cronometrado, depois do almoço eu tenho meu descanso. Porque a minha saúde está ali também, naquele descanso. E aí eu vou, me refaço ali, vou a todo vapor cumprir a agenda da tarde. Então, nós precisamos se organizar para ter o tempo, para ter uma pausa. Você tem que fazer a sua pausa, o seu corpo, a sua mente precisa dessa pausa. E outra coisa, nas manhãs, pega o seu devocionário, pega o seu sermonário e começa a receber mais de Deus. Esteja ali aos pés do Senhor, escolhendo a boa parte, vai ter tempo para tudo. Tem tempo. Porque olha só, a resposta de Jesus: nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que vem de Deus. A gente trabalha para conquistar o pão de cada dia, mas nós recebemos do Senhor a melhor parte. E não vai ser tirada. Então, queridos, se o peso ministerial na sua vida tem sido esmagador, talvez seja a hora de você reavaliar suas prioridades, reorganizar suas prioridades e escolher aquilo que jamais será tirado de você: a presença de Cristo. Amém? A presença de Cristo. Onde você vai, Cristo vai com você. Jesus disse: eu vou estar convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E aí você, então, senta aos pés do mestre dos mestres, o mestre da sensibilidade, o mestre da excelência, e diz: Senhor, estou aqui. Eu quero ouvir a tua voz, Senhor, entre tantas vozes. Eu quero ouvir a tua voz, me orienta, me governa, me direciona. E assim, Senhor, eu quero desfrutar a tua paz. Amém? Então, muitos líderes acreditam que a sua eficácia no ministério está diretamente ligada ao número de tarefas que realizam. O pensamento é: quanto mais faço, mais frutífero eu sou. Mas isso é uma armadilha perigosa. Não caia nessa armadilha, né? De lá nós já viemos. O problema desse paradigma é que coloca o serviço acima da comunhão com Deus. Se você colocar o serviço acima da comunhão com Deus, então você está invertendo a ordem correta do ministério. Qual foi a ordem que nós recebemos lá no Sermão da Montanha? Evangelho de Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Obreiro, aprenda uma coisa. Toda vez que você está trabalhando para o Senhor, amando o Senhor, desfrutando da presença do Senhor, não te preocupa que o Senhor estará cuidando de você
Ele vai suprir as necessidades da tua vida, da tua alma. Isso acontece muito comigo e com a Milka. Eu estou ali cuidando da obra do Senhor. E o Senhor, às vezes, Ele é tão maravilhoso, Ele tem tantos detalhes. Às vezes a Milka está pensalmente, oh meu Deus, eu queria comer comida tal. Quando pensa que não, o irmão manda a comida. Algum irmão manda a comida. A comida que ela está pensando está chegando ali. E Deus vai providenciando. Aleluia. Às vezes a gente fica ansioso, mas o Sermão da Montanha diz, olha, não ande ansioso com coisa alguma. Olhem para os passarinhos que não plantam nem semeiam. O Senhor não deixou faltar nada para eles. Olhai para os lírios do campo, para pardais e lírios, e veja o cuidado do Senhor. O mesmo Deus que cuida dos pardais e dos lírios, Ele vai cuidar de você. Ele está cuidando de você. Ele não vai deixar faltar. Sempre o necessário a gente vai ter. Amém? Glória a Deus. Jesus nunca chamou os seus discípulos para serem apenas trabalhadores. Escute isso. Grave essa verdade aí no teu coração. Jesus nunca chamou os seus filhos para serem apenas trabalhadores. Escuta isso aqui é muito forte. Ele chamou os seus filhos para serem filhos e discípulos. É filho. É filho. É discípulo. É tão gostoso. Hoje, depois do almoço, sentou eu, a Milka e o Mário Lucas, a gente estava assistindo um documentário sobre angiologia, para entender a hierarquia dos anjos. Eu estava ali sentado e pensando, quão afortunado eu sou de sentar com a minha família, de ter tempo para a família, de aprender juntos, de amar uns aos outros, de conjugar o verbo amar. Amém? Então, antes de enviá-los, o Senhor disse o seguinte, Evangelho de Marcos 3, versículo 14. Evangelho de Marcos 3, 14. Então escolheu 12 a quem também designou apóstolos, para que estivessem com ele e fossem enviados a pregar. Olha só. Então escolheu 12 a quem também designou apóstolos, para que estivessem com ele. É com ele. O ministério tem que ser com ele. Amém? Tem um hino da harpa cristã que eu gosto muito. Se Cristo comigo vai, eu irei. Então, Jesus vai? Jesus vai estar presente? Estou lá. Aleluia. Marta e Maria, trabalho ou relacionamento? Trabalho versus relacionamento. O que nós vamos preferir? Qual é o teu trabalho? Tem uma canção linda do Milad que diz assim, o teu trabalho é descansar em mim. Nós temos que aprender a descansar, gente. A gente ainda não aprendeu a descansar no Senhor. A gente tem muitas preocupações, mas o teu trabalho é descansar no Senhor. Descansa no Senhor e faz o bem. Descansa no Senhor, espera nele. Por quê? Diz o profeta Isaías, os que esperam no Senhor, o que acontece? Quem espera no Senhor renovam as suas forças. E o que acontece com ele espiritualmente? Voa como águia. Aleluia. Caminham e não se fadigam. Marta estava ocupada servindo, tentando organizar tudo para receber Jesus. O texto diz que ela estava distraída com muitos serviços. Maria, por outro lado, escolheu estar aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. O mais interessante dessa narrativa é que Jesus não repreendeu Marta por servir, mas sim pela ansiedade e a inquietação. Ela estava inquieta e ansiosa. Sua preocupação excessiva com o trabalho impediu de perceber a maior prioridade que era a presença de Cristo na sua vida. Amém? Eu fui ministrar em 1995 como jovem pastor lá em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, com o pastor que me batizou nas águas, que me discipulou, já jubilado, ancião. Então ele disse, meu filho, amanhã eu quero ter um tempo de qualidade contigo. Nós vamos passar o dia juntos. Irmãos, foi um dia extraordinário. Eu passei o dia com meu pastor.
eu sentei com ele, ele me deu um estudo sobre o livro de Daniel, o jovem Daniel, a prioridade de Daniel, o compromisso de Daniel, a disciplina de Daniel. E eu recebi todo aquele compromisso. E depois o meu pastor, das suas economias, estava iniciando o meu ministério, pouquíssimos recursos. E lá uma igreja muito próspera, uma igreja com 8.000 membros. Imagina isso, gente. 8.000 membros. E o pastor, além de semear a palavra e tudo, no final, ele pegou um envelope e ofertou na minha vida. Tinha acabado de lançar no Brasil a nota de R$100. Eu confesso a vocês que eu ainda não tinha visto uma pessoalmente. E quando eu cheguei em casa, no envelope tinha 3 notas de R$100. O salário mínimo na época era R$120. Então, foi quase que 3 salários mínimos. Eu voltei para São Luís, grato a Deus que eu pude organizar muitas coisas. Tudo é o cuidado de Deus. Às vezes a gente não sabe, mas tudo é o cuidado de Deus para conosco. Amém, queridos? Olha, a partir de hoje, nós temos uma nova prioridade, a comunhão com Deus em primeiro lugar. As demais coisas vão ser acrescentadas. Marta, nesse texto, representa muitos líderes que se sobrecarregaram de atividades ministeriais, ao ponto de não conseguirem desfrutar a presença de Cristo. Você não vai ser como Marta, você vai ser como Maria, amém? Eles fazem muito, mas vivem exaustos e sem vida espiritual. O grande perigo é um ministério sem comunhão, que torna o campo de trabalho árido. Eu quero declarar que o seu campo de trabalho não vai ser árido, vai ser fértil. Você vai redescobrir a sua paixão ministerial, o seu amor pelo ministério, o entusiasmo ministerial, onde as ações não fluem, a intimidade com Deus, nenhum esforço humano compensa. Esse tipo de serviço pode ser até produtivo externamente, mas não gera frutos espirituais no íntimo, na alma, no âmago, e não são duradouros. Jesus alertou, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Evangelho de João 15, 5, nós temos essa exortação. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim, o verbo permanecer é muito forte no ministério. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Mas sem mim, nada podeis fazer. O segredo é ampliar a sua consciência, ampliar a sua comunhão com Cristo Jesus. Amém? Então, queridos, avalie o seu ministério esta noite. Você está como Marta ou como Maria? A pergunta é essencial. Seu ministério está mais parecido com o de Marta ou de Maria? Você está mais preocupado com as tarefas que cumpre ou com o tempo que passa aos pés de Jesus em oração, em gratidão a Ele? O seu coração se sente sobrecarregado, ansioso como o de Marta? Ou o seu coração está na paz, na presença de Cristo, na doce paz de Cristo Jesus e do Espírito Santo? Você mede a eficácia do seu ministério pelo impacto espiritual ou pelo ritmo frenético das suas atividades? Se a sua resposta indica que a vida espiritual está sobrecarregada e sem descanso, talvez chegou a hora de você sair desse culto aqui reavaliando as suas prioridades. Um líder que negligencia a intimidade com Deus corre o risco de ensinar a verdade sem vida e trabalhar muito sem produzir frutos eternos. Afinal, o ministério saudável nasce de uma vida de comunhão com Deus e não apenas um calendário cheio de compromissos. O apóstolo Paulo advertiu seu filho na fé, Timóteo. Primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 16. 1 Timóteo 4, 16. 1 Timóteo 4, 16, aqui na tela para você, diz: atente bem para a sua própria vida e para o ensino, para o estudo. Persevere neles, pois agindo assim, você salvará tanto a você mesmo,
quanto aos que te ouvem. Imagina, gente, uma igreja conduzida por um obreiro exausto emocionalmente, por um obreiro abatido emocionalmente, por um obreiro sem vida, sem força, sem ânimo, sem prazer de servir o Senhor Jesus. Mas um obreiro que faz o dever de casa, um obreiro que se abastece aos pés de Jesus, um obreiro que recebe a seiva da vida, um obreiro que está conectado, integrado, um obreiro que está cheio da graça de Deus e do Espírito Santo. Ele vai produzir, a presença de Deus na sua vida vai reluzir, a graça de Deus vai frutificar, ele vai contagiar, ele vai revivar, ele vai levantar, ele vai abençoar e vai progredir espontaneamente. Glória a Deus. Então você vai descansar antes. Sempre quando eu trago algum pregador para pregar na igreja, eu digo para ele, olha, você vai descansar, prioridade de descanso. Eu quero você descansado para você pregar hoje à noite. Muito bem, pastor. Porque um obreiro descansado, que orou, que descansou, vai pregar com vitalidade, vai pregar com assertividade. Então atente bem para a tua própria vida e para o ensino. Persevere nelas, agindo assim. Salva você mesmo. Paulo disse para Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina. Você tem que ter cuidado com as suas emoções, tem que ter cuidado com aquilo que você ouve, amém? Essa exortação de Paulo é fundamental para qualquer líder, porque antes de cuidar dos outros, o pastor, a pastora, o ministro, o missionário, a missionária, o evangelista precisa cuidar da sua própria vida emocional, da sua própria vida ministerial. Afinal, não pode haver sacerdócio sem ser sacerdote, nem ministério sem ser ministro. Amém? Eu repito, não pode haver sacerdócio sem ser sacerdote, nem ministério sem ser ministro. Você tem que ser ministrado. Amém? Então, todo primeiro sábado do mês você está sendo ministrado, você tem que ser ministrado, você tem que ser exortado, edificado e consolado. E cabe a mim, como conservo de vós outros, a missão de ministrar, de fertilizar, de abençoar. E eu sei desse compromisso, mas também estou sempre me abastecendo, estou sempre conversando com os meus mentores. A base de um ministério frutífero não está apenas no serviço, mas na comunhão e na vida espiritual daquele que lidera. Ser Timóteo, um jovem pastor, precisou desse conselho, quanto mais nós. Cuidar da doutrina e do ensino é essencial. Cuidar da vida espiritual vem primeiro. Cuida da sua vida espiritual, cuida de ti mesmo e da doutrina. E eu finalizo deixando o convite de Cristo para nós hoje à noite, obreiros do Senhor. Venha a mim, meu querido obreiro, meu filho. Se você está cansado do ministério, eu tenho alívio para você. Hoje o Senhor traz uma teologia de refrigério para a sua vida. Glória a Deus. O Senhor tem refrigério para a sua vida. O Senhor tem refrigério para a sua família. Eu ministro e profetizo tempos de refrigério. Tempos de refrigério na sua vida, na sua família, com seus filhos. Glória a Deus. No seu casamento. Ame mais. Vamos nos amando. Vamos viver. Glória a Deus. Como eu ainda não tenho neto para netoterapia, eu tenho filho-terapia e esposa-terapia. Glória a Deus. Porque a pastora Milka, ela traz tanta paz para mim. Como é maravilhoso você chegar em casa e ter uma mulher que traz paz para o seu coração. Glória a Deus. Traz paz. Porque como é que a gente se pode suportar uma mulher que, em vez de trazer paz, só traz perturbação? Aí fica difícil, né? Mas quando você chega em casa, tem uma esposa que te recebe, te recepciona, já prepara ali a sua alimentação, porque homem com fome não pensa. Então já alimenta, já cuida, ele já vai ali, né, desestressando, vai saindo aquela sobrecarga do dia, já vai recebendo a paz. Então a tua casa tem que ser um lugar que te refaz. Você tem que ter uma casa que te refaz, em nome de Jesus, queridos. É isso que o Senhor tem nos chamado para viver. Glória a Deus. O convite de Cristo para nós. O que estou priorizando? O que realmente importa?
Eu tenho passado o tempo aos pés de Cristo antes de servir? Meu ministério é um reflexo da minha comunhão com Deus ou é do meu ativismo? Amém? Então, descansa no Senhor e confia nele. E seja o que for que você está enfrentando, já foi profetizado aqui esta noite, vai passar, está passando, ele vai prover, ele vai suprir, ele vai levantar algum abençoador, uma porta vai se abrir, glória a Deus. E, amados pastores, invista tempo em quem investe no teu ministério. Tenha tempo com essa pessoa que investe na tua vida, que te ama, que se congrega, que te dá força, que te encoraja. Amém? Glória a Deus. Essa semana uma pessoa me encorajou, até compartilhei o texto nos grupos da igreja, porque ela perguntou: pastor fulano de tal ainda está com o senhor? Eu disse não. Tomou a decisão de ir embora. E a gente pergunta por qual razão. Mas hoje eu já estou tão calejado disso, eu e o Danilo. Nós já estamos tão calejados disso, irmão, que a gente tem que levar a nossa alma a tal ponto. Porque se faz de tudo. Na comunidade de vida, nós demos a cada igreja a responsabilidade de serem autônomas administrativamente, para não ter cobrança de nada, para que cada igreja assuma a sua responsabilidade, exatamente para ter saúde ministerial, para ter segurança jurídica. E aí, então, Deus usou aquela pessoa e disse: olha, eu te digo, nem todas as pessoas ainda estão visualizando o seu chamado, o que o Senhor chamou para fazer. Às vezes vão reconhecer depois que partir. Ou vão ser valorizados. Eu nunca me esqueço, no próximo domingo, passando esse domingo agora, o outro, é dia do pastor. E tinha 2 irmãs na igreja. Eu amava tanto essas irmãs. As 2, o marido não era crente. Então sempre visitava, sempre estava ali evangelizando eles, orando por eles. E as irmãs começaram a fazer uma campanha em uma determinada igreja. E lá, na véspera do dia do pastor, elas chegaram e disseram: ó, pastor, eu vim pedir a minha carta, porque agora sim eu encontrei um pastor ungido. Agora eu encontrei um pastor ungido. Esse é ungidão. Esse é ungido. Aí eu fiquei pensando comigo: a irmã acha que eu não sou ungido. Aí eu disse para elas: irmãs, eu não vou dar carta de mudança, porque vocês sabem o quanto eu amo vocês. Eu vou dar uma carta de recomendação, mas eu não vou dar uma carta de mudança. Tenha cuidado, irmãs. Às vezes o que você chama de ungido pode ser um pseudo-ungido. Cuidado. Cuidado, a gente precisa, antes de conhecer alguém, a gente precisa ter tempo. Vocês já caminham comigo há algum tempo aqui, vocês conhecem o nosso caráter. Irmãos, não demorou 2 meses. Elas foram, inclusive, na rádio. O telefone tocou no estúdio. Tem 2 senhoras aqui querendo falar com o senhor na recepção da rádio. Já quando eu vejo, são elas. Constrangidas, envergonhadas. E elas disseram: pastor Mário, o senhor nos recebe de volta, pastor, bem que o senhor falou. Pastor, a gente achava que esse pastor era ungido. O senhor sabe que esse pastor teve coragem de fazer. Na frente dos nossos maridos. Foi na nossa casa cobrar o dízimo. E elas pensaram na mesma hora e os maridos disseram: eu nunca vi o pastor Mário Porto fazer isso. Vim na nossa casa para cobrar o dízimo. E os maridos proibiram. Você está proibida de ir nesse pastor. Esse pastor só pensa em dinheiro. Como é que pode vir à nossa casa cobrar o dízimo? E depois diz para os maridos delas que
Ele queria almoçar na Cabana do Sol, mas queria que os maridos pagassem o almoço na Cabana do Sol. Nunca isso seria uma postura de um pastor da Comunidade de Vida. Aqui, irmãos, nós não pedimos dinheiro emprestado para ninguém, não pedimos carro emprestado para ninguém, não pedimos cartão de crédito para ninguém, não pedimos cheque para ninguém, nós vivemos a nossa vida. E tem mais, todos os pastores aqui da comunidade, todos trabalham para manter suas famílias, trabalham duro, todos. Nós estamos no ministério, mas todos nós trabalhamos para não ser pesado as nossas igrejas. Todos nós trabalhamos por isso, exatamente, para não comer o pão da preguiça. Todos nós trabalhamos, lutamos para cuidar das nossas famílias, porque é nossa responsabilidade de pai de família. E eu trabalho para ninguém dizer assim, o pastor aí, o carro dele foi comprado com o dízimo da igreja, a casa dele foi comprada. Não. Eu sempre trabalhei, eu sou um profissional do rádio e da televisão, trabalho duro todos os dias, mas com sabedoria, tenho as minhas horas de descanso e sirvo no ministério. E tem tempo para fazer tudo. Tem tempo para fazer tudo. Essa semana, eu visitei 3 hospitais para levar assistência. Ou seja, estou servindo, tem tempo para tudo. Tem tempo para os cultos domésticos, para tudo. E as irmãs, então, voltaram, depois que elas viram. Então, aquele ungidão, cuidado, meus irmãos. Cuidado com esses que se arrogam ungidão. Cuidado com aquele que diz assim, eu tenho os 9 dons do Espírito. Já faltou um. Sabedoria. Porque um homem de Deus nunca diz que tem os 9 dons do Espírito. Né? Ele sempre vive na humildade. Amém, queridos? Então, vamos juntos buscar o nome do Senhor. E atenção, os diáconos que estão me assistindo aqui em todo o Brasil. O próximo domingo, segundo domingo de junho, é dia do pastor. Honre o seu pastor. Honre o seu pastor. Com uma oração, com a bênção. Se puder, dá um presentinho para a família, faça isso. Se não puder, mas tudo bem, mas honre o seu pastor. É o seu pastor que luta por você, que ora por você, que intercede por você. Nas madrugadas, cuide dele também. Amém? Glória a Deus. Então eu peço isso, que no próximo domingo os nossos diáconos, olha, o próximo domingo, quem vai dirigir o culto aqui serão os nossos missionários. Já estão tudo escalado aí. Viu, missionária Elza? Quero nem saber. Eu vou sentar e vou ouvir. Nós vamos receber de Deus. Deus vai. Eu quero os missionários dirigindo esse culto. Para honra e glória do Senhor. Assim seja lá no Vinhais também. Entendeu? Eu quero ver os nossos diáconos lá dirigindo o culto. Viu, Rafaela? Vai dirigir o culto lá com os nossos irmãos lá. Nesse dia nós vamos sentar para ouvir. Nós vamos sentar para ouvir. Então, está combinado. Próximo domingo todo mundo vai sentar para ouvir. E a diaconia, os missionários, o evangelista vai estar dirigindo o culto. Glória a Deus. Nesse dia o pastor precisa sentar para ouvir, para receber a graça de Deus, para receber uma oração da igreja. É tão bom quando um pastor pode ouvir, não desista, meu pastor, não desista. Glória a Deus. Esse Deus é maravilhoso. Que o Senhor te use. Nunca esqueça que o pastor é um ser humano, não é um super-homem, ele também, ele sente. Mas apesar de tudo, ele continua. Ele sente tudo, mas ele continua. Ele sente tudo. Olha, uma das maiores dores que um pastor pode ter, gente, é o abandono. É muito dolorido isso. Eu vi meu pai sentindo isso. O papai dizia assim, papai, eu amava tanto essas ovelhas. E um dos maiores orgulhos que ele teve quando ele estava doente lá no hospital, no dia do aniversário dele, a igreja debaixo de chuva, a igreja em peso, foi lá para o hospital. E a minha irmã eu estava lá com a igreja, e a minha irmã estava dentro do quarto com ele, e ela filmou ele dizendo, minhas ovelhas, as ovelhas que Deus me confiou, as ovelhas que Deus me confiou, obrigado, Senhor, pelas ovelhas que me confiastes. Isso não tem preço para um pastor, meus amados. A minha oração, queridos, é que vocês estejam comigo até o dia do arrebatamento da igreja. A minha oração, meus amigos, é que vocês estejam comigo até quando a velhice chegar.
A minha oração, meus amigos, é que se eu já não tiver tanta força, mas você possa dizer: aqui está o nosso pastor, que batalhou durante todos esses anos. Amém? Se Jesus não voltar, eu quero chegar aos 90 anos, 100 anos, glória a Deus. Mas a minha oração tem sido: Senhor, me dá força de Caleb, para chegar com 85 anos e dizer para Josué: eu tenho a mesma força quando eu tinha 45. Glória a Deus, que o Senhor renove as nossas forças como a águia, em nome de Jesus. Nesse momento eu quero abençoar todos os obreiros com refrigério. Que todo peso, todo fardo saia da tua vida agora. Em nome de Jesus, essa insônia, essas preocupações, saia da tua vida agora. Nós vamos orar e o Senhor vai levantar mantenedores. O Senhor vai levantar fiéis dizimistas que vão se ombrear conosco, para que nós possamos, porque, gente, eu preciso dizer para vocês, a maior preocupação de um pastor é honrar os compromissos da igreja, gente. É o nome da igreja, é o nome do pastor que está ali. Então, isso nos preocupa, honrar os compromissos, honrar os aluguéis, honrar todos os compromissos que nós temos. A manutenção, imagina a manutenção de um templo desse, é uma manutenção cara. Então nós precisamos da graça de Deus e orar: Senhor, levanta dizimistas conscientes, levanta dizimistas indesistíveis, levanta verdadeiros obreiros que possam se ombrear conosco e nos ajudar no ministério, e nos fertilizar e também nos encorajar. Querido Deus e eterno Pai, nesse momento eu oro, Senhor, e eu apresento a vida de todos os nossos pastores, aqueles que estão na linha de frente, aqueles que estão na retaguarda, os nossos diáconos, diaconisas, os nossos missionários, missionárias, evangelistas, os nossos auxiliares, os membros em geral, a vida dos dizimistas, dos ofertantes, de todos os teus servos, Pai amado. Levanta, Senhor, novos dizimistas, levanta dizimistas fiéis para nos ajudar nessa caminhada, nos ajudar na obra do Senhor. Aqueles irmãos que enfrentam causas na justiça de vitória, aqueles que fizeram voto com o Senhor, que possam honrar. Prospera, meu Deus, prospera, prospera. Eu te peço, prospera o teu povo, prospera a tua obra, Senhor, para que a tua obra avance, em o nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Eu abençoo os teus filhos com o refrigério teológico, o renovo do Espírito Santo. Refrigera a alma dos teus filhos e leva aos pastos verdejantes. Em o nome de Jesus, eu abençoo o teu povo, a tua obra, com provisões, com a provisão emocional, espiritual e financeira, em o nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amados, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus.